café brasileiro pode ser barrado dos Estados Unidos por casos de escravidão. Imigração. Governo autoriza Forças Armadas a prender e deportar imigrantes. Economia instável derruba número de turistas nos Estados Unidos. Brasileiros se destacam em mercado internacional como pilotos de drone. E na Flórida, Feira Brasileira de Comércio e Negócios vai rolar neste final de semana. Olá, boa noite. Boa noite. O café brasileiro pode estar com os dias contados aqui nos Estados Unidos. É que uma denúncia foi registrada na Alfândega e Proteção de Fronteiras norte-americana contra o produto do nosso país. A acusação pede a suspensão das importações dos grãos brasileiros aqui para o país. E sabe qual o motivo? O trabalho escravo em fazendas de Minas Gerais. A acusação foi feita pela ONG Coffee Watch. A organização cita pelo menos 5 casos de exploração de trabalhadores em cafezais que fornecem grãos para grandes redes norte-americanas, como Starbucks, McDonald's, Nestlé, entre outras. A ONG se baseia em uma lei americana de 1930, que impede a entrada de produtos obtidos através de trabalho análogo à escravidão. Essa medida americana já foi aplicada em 2021. Na época, os Estados Unidos barraram a importação de algodão e tomate da China por evidências de trabalho forçado. A denúncia contra 5 fazendas e uma cooperativa do Brasil já está na Justiça e pode ter impactos gigantescos na economia do nosso país. Em 2024, 16% das exportações brasileiras foram para os Estados Unidos, que é o nosso maior comprador. Se houver bloqueio ao setor cafeeiro, o Brasil pode perder bilhões de reais. As empresas citadas ainda não responderam às acusações. A gente fala agora de imigração. A Casa Branca deu mais poder para os militares fiscalizarem a fronteira sul. A partir de agora, os soldados vão poder deter, revistar e prender imigrantes. A ideia é que, além de fiscalizar o muro, as tropas também passem a atuar com rigor contra os indocumentados. Quem for pego entrando ilegalmente nos Estados Unidos vai ser detido e levado direto para o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira. Esta é a primeira vez que o Exército norte-americano recebe essa autoridade para conduzir operações de forma independente, contrariando uma lei federal que até agora proibia as tropas de atuarem de forma doméstica em solo americano. Essa autorização entra em vigor 13 dias depois do presidente Trump ter dado sinal verde para o Departamento de Defesa assumir o controle de várias regiões na fronteira sul por um período de 3 anos. Um imigrante compareceu a um tribunal em Charlottesville, na Virgínia, e teve acusações contra ele retiradas após a comprovação da sua inocência. Mas quando ele saía da corte, 3 homens à paisana alegaram ser agentes federais do ICE e, sem qualquer mandado de prisão, levaram um estrangeiro, levando protestos na comunidade local. Este é o momento em que os homens que afirmam serem agentes federais de imigração algemam e escoltam um estrangeiro para fora do tribunal do condado de Albemarle. Ele foi colocado na parte traseira desse carro, sem identificação policial e levado embora. They did not produce a warrant. They did not produce any identification showing that they were law enforcement. Nicholas Repucci, defensor público do condado, diz que os homens não apresentaram qualquer identificação que comprovasse que eram policiais. O cliente dele, que foi levado, não teve o nome ou a nacionalidade divulgadas. Ele foi ao tribunal porque estava sendo acusado de agressão, mas foi inocentado pelo juiz e liberado. Então acabou sendo abordado pelos supostos agentes do ICE. Repucci diz que em mais de 25 anos como defensor público, nunca viu nada parecido. Just incredibly alarming because it's going to create a significant chilling effect on people. A Procuradoria do Estado disse que está investigando o incidente e que ele é o segundo caso do tipo em uma semana na região. Em nota, alertou que novas ações como essas prisões do tribunal podem resultar em grave perigo para a comunidade. O caso revoltou os moradores que foram às ruas protestar. Esta manifestante diz que todos estão assustados com o que tem acontecido e com a inconstitucionalidade das ações como essa. I'm a God-loving American who follows the Constitution. I'd like to be able to have faith that our country can stand with the Constitution. A seguir, 12 estados norte-americanos processam o governo Trump por ilegalidade nas taxas comerciais. E venda de ações antes do anúncio do tarifaço levanta suspeitas no mercado financeiro.
Curte, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Uma nova pesquisa do Fed, o Federal Reserve, apontou que a atividade econômica aqui no país não mudou muito entre fevereiro e março, bem ao contrário de abril. Neste mês, os Estados Unidos começaram a dar sinais de desaceleração por medo do futuro econômico do país. O levantamento apontou que a política de comércio internacional do governo americano é a maior preocupação dos empreendedores. Com um cenário incerto e também inseguro, as empresas estão adiando planos de longo prazo e reduzindo gastos. A área mais afetada nesse cenário de cautela e desaceleração é a de contratações. As empresas estão congelando esse setor até que tenham uma maior clareza sobre as condições econômicas do país. E ainda falando de economia, 12 estados norte-americanos abriram um processo nesta quarta contra o presidente Trump. Eles contestam a legalidade do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e alegam que os maiores prejudicados com essas medidas são os empresários do país. The president has absolutely no legal authority to issue these tariffs. A ação legal foi movida na Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos, que fica em Nova York. Os 12 governos alegam que o tarifaço de Trump prejudica a economia do país e questionam a legalidade dessa política, argumentando que apenas o Congresso tem autoridade para aplicar essas taxas comerciais. New York, Oregon, Arizona e outros estados afirmam que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional só permite ao presidente impor tarifas em situações de necessidade, quando representam uma ameaça extraordinária. O processo aponta que o presidente tem usado essas taxas sem justificativa legítima, causando instabilidade econômica no país de uma forma irresponsável e ilegal. Os 12 estados pedem que o tarifaço seja declarado ilegal e que sua aplicação seja bloqueada imediatamente. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ainda não se pronunciou sobre essa ação. Enquanto isso, os bilionários americanos podem ter tirado vantagem das tarifas impostas pelo governo. É que eles venderam ações antes das tarifas de Trump serem anunciadas e fizeram muito dinheiro nos primeiros meses do ano. Entre os beneficiados estão Mark Zuckerberg, dono do Facebook, que vendeu centenas de ações. Outras empresas como Oracle, Safra e JP Morgan também comercializaram papéis vantajosos antes das tarifas serem anunciadas. Juntos, eles venderam mais de $1,5 bilhão de ações das suas próprias empresas. Essa movimentação levantou suspeitas por informações privilegiadas, já que tantas ações assim nunca haviam sido vendidas no mercado financeiro ao mesmo tempo. Especialistas dizem que mudanças de governo incentivam comércios e negociações nas bolsas, mas não no volume histórico que foi negociado. Nada ainda foi comprovado. Em Israel, homenagens paralisaram o país no dia de hoje, em que os moradores relembram as vítimas do Holocausto. Enquanto isso, no campo de guerra, Israel mantém os bombardeios aéreos para pressionar pela libertação de reféns. No Dia da Memória do Holocausto, israelenses prestaram homenagens às vítimas do nazismo e também lembraram os reféns que seguem em cativeiro na faixa de Gaza. Eram 10 da manhã, no horário local, quando Israel parou por 2 minutos. As homenagens no Dia da Memória do Holocausto acontecem anualmente. Em meio à guerra, israelenses também pediram a libertação dos sequestrados que seguem presos no território palestino. Ex-reféns estiveram hoje no campo de concentração de Auschwitz. No norte da faixa de Gaza, as forças israelenses atingiram um centro de comando usado por terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica. O chefe do Estado-Maior disse hoje que, se não houver progresso no retorno dos reféns, as operações no território palestino serão ainda mais intensas. Autoridades de saúde controladas pelo Hamas disseram que ao menos 36 pessoas morreram em bombardeios nesta quinta-feira. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, políticas da nova gestão derrubam números de turistas aqui no país. E estudante do ensino médio tem overdose após usar um vape com opioide sintético fentanil. Os
Os Estados Unidos são um dos 3 países mais visitados do mundo. Cidades como Nova York, Chicago, São Francisco, Miami e Orlando sempre atraíram milhões de turistas internacionais por ano. Mas as mudanças na política interna e na economia com a gestão Trump e os impactos nas relações estrangeiras começaram a afetar os planos dos viajantes, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. Tensões crescentes, a guerra tarifária, controles de fronteira mais rígidos e histórias de turistas sendo detidos e depois deportados podem estar afastando os viajantes dos Estados Unidos. Só no mês de março, o número de visitantes estrangeiros caiu 12% em comparação com o ano passado, de acordo com a Administração de Comércio Internacional. Outra análise da Axios revela que a quantidade de passageiros estrangeiros que passaram pelos 10 aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos também caiu em 18,4%. O Canadá sempre foi a principal fonte de visitantes internacionais para os Estados Unidos, mas depois de declarações polêmicas de Trump sobre o país, começou um boicote e o número de canadenses entrando de carro pela fronteira já caiu 32%, por via aérea 13,5%. Um relatório da Tourism Economics estima que o país deve enfrentar uma queda de turistas de 5,1% neste ano, em comparação com 2024. Antes de Trump assumir o poder, a agência estimava o oposto, que haveria um crescimento de turismo de até 8%. Quem trabalha nesse mercado alerta que as maiores consequências devem ser sentidas a longo prazo, já que a maioria das pessoas planeja suas viagens com meses ou até anos de antecedência. E é um destino que está nesse imaginário do brasileiro, né? As pessoas querem ir aos Estados Unidos. Quanto tempo levaria para que essa reputação, ou seja, esse desejo de ir para os Estados Unidos, devido a novas decisões políticas, pode acontecer? Há quanto tempo isso demora? Aí a gente está falando de um longo, não só de um médio, mas de um longo prazo. Atualmente, o Brasil, entre os principais mercados emissores de turista, ainda não tem números concretos de redução, mas a gente já está atento a essas mudanças de médio prazo em relação à acessibilidade, a gente está falando de preço também, e a longo prazo em relação à reputação do destino com os brasileiros. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, diversos setores já relatam impactos. O próprio Departamento de Estatísticas do governo revelou uma queda nas passagens aéreas, hotéis e aluguel de carros. Além disso, segundo uma análise da Bloomberg Intelligence, quase 20 bilhões de dólares de gastos por turistas internacionais só no varejo norte-americano podem estar em risco. Vem tendo sim uma demanda de pessoas que estão substituindo viagens para território americano, para lugares americanos, para outros lugares. Às vezes para ter a mesma experiência, ou às vezes não, vou fazer uma viagem para a Europa totalmente diferente do que os Estados Unidos oferecem. E com certeza esse tarifaço do governo norte-americano, ele vai afetar e já está afetando. A Disney, por exemplo, já aumentou, todo ano a Disney aumenta a sua tarifa, mas já houve uma nova mudança. Os hotéis também vêm aumentando, consequentemente as refeições também aumentam, e fazer uma viagem, como eu disse, não é só comprar o aéreo e o hotel e ponto, acabou. Fazer uma viagem é sempre um planejamento, afinal de contas você tem outros gastos, e se você não colocar na ponta do lápis, esse gasto no final das contas vai ser muito maior do que aquele que inicialmente você estava prevendo. Então sim, a gente vem vendo não só o aumento de passagens aéreas, mas de tudo que envolve a viagem. A ex-professora de uma escola de ensino fundamental de Indiana, que obrigou um aluno a comer o próprio vômito, foi condenada na justiça por abuso infantil. O caso aconteceu há 2 anos no refeitório do colégio, na frente de todos os estudantes e de outros funcionários. Apesar da condenação na justiça, os pais do menino de 7 anos, que tem necessidades especiais, não gostaram do resultado. É que Sarah Seymour saiu do tribunal andando e não vai ficar presa. Ela recebeu pena de 1 ano de reclusão e o juiz entendeu que ela já cumpriu até mais do que devia, porque estava detida desde quando o caso aconteceu. Na época, os 5 funcionários da escola que presenciaram tudo e não fizeram nada foram demitidos. E de Indianápolis vem uma grave denúncia para deixar os pais em alerta com relação aos vapes. Pois é, um aluno do ensino médio teve uma overdose depois de, sem saber, usar um cigarro eletrônico que tinha opioide fentanil. Funcionários da Escola Municipal de Perry dizem que os alunos estavam usando um vape de THC e que não sabiam que nele também existia fentanil. O jovem teve uma overdose e por pouco não morreu. Os enfermeiros do colégio aplicaram nele 2 doses de Narcan, o antídoto contra o fentanil, antes mesmo da emergência chegar. A polícia acabou prendendo 2 colegas do jovem, de 14 e 15 anos, que teriam levado os cigarros eletrônicos para a escola.
concerning because we have young people who are misusing substances. Justin Phillips, da Overdose Lifeline, diz que o acesso ao Narcan, o medicamento que salva vidas, é crucial. Fentanyl in everything is real danger. O fentanil é um perigo real. Esse aluno conseguiu sobreviver porque a escola foi inteligente e proativa, diz a especialista. Phillips diz que é obrigatório pais conversarem com os filhos sobre drogas e deixar claro que, hoje em dia, o fentanil está misturado em quase todas as substâncias ilícitas e que ele é mortal. It's really about being able to talk to your young person about the dangers that exist. Em uma declaração às famílias, o superintendente das escolas do município de Perry diz: é urgente que pais tenham conversas abertas com os filhos sobre os riscos da ingestão de substâncias que podem ser perigosas e potencialmente mortais. Por favor, enfatizem os riscos dos vapes. No próximo bloco, a gente dá os detalhes de uma feira brasileira de negócios que vai rolar neste final de semana na Flórida. E pilotagem de drones se estabelece como profissão promissora, com brasileiros em destaque. O incêndio florestal do sul de New Jersey segue se alastrando e desde terça-feira já queimou milhares de acres no condado de Ocean. Dezenas de estruturas e veículos foram destruídos. Mas apesar de algumas residências permanecerem ameaçadas, o Serviço de Incêndio Florestal do estado diz que as chamas já estão até 40% contidas. Com isso, hoje, os bombeiros anunciaram que as ordens de evacuação na região foram suspensas para cerca de 5 mil moradores. E a energia elétrica também está sendo restaurada. As autoridades disseram que seus sistemas de linhas de proteção contra incêndio ajudaram a impedir a propagação do fogo. Apesar dos avanços no combate ao fogo, o governo do estado pede que todos mantenham cautela e acompanhem os alertas disparados no celular. Abril é considerado o mês de pico da temporada de incêndios em New Jersey, por causa de condições de extrema seca. Sobreviventes dos últimos mortais tornados que atingiram o estado do Arkansas, devastando a região, se tornaram os primeiros do país a terem pedidos de ajuda federal negados pela Casa Branca após um desastre natural. A ação faz parte dos planos de Trump de transferir as responsabilidades das destruições para os estados. Isso acontece ao mesmo tempo que o governo deu início ao desmantelamento do FEMA, a Defesa Civil norte-americana. Nas próximas semanas, a Defesa Civil deve perder cerca de 20% de sua equipe, incluindo importantes pesquisadores, cientistas e socorristas, devido aos esforços de redução de gastos públicos do DOD. O corte de pessoal acontece há pouco mais de um mês do início da temporada de furacões do Atlântico, o mais intenso momento do país quando se fala de desastres naturais. Os oficiais do FEMA estão preocupados porque, a cada ano, os eventos climáticos extremos se tornam mais danosos e custosos. A situação se agrava ainda mais porque o governo Trump está decidido a acabar com a Defesa Civil, que ajuda as pessoas a encontrar moradia temporária e fornece assistência pública após os desastres. Além disso, a Casa Branca quer transferir o ônus da resposta a desastres do governo federal para os estados. E a primeira ação para tornar isso uma realidade aconteceu agora. Trump negou o pedido de ajuda federal do Arkansas em resposta a um recente surto de tempestades severas e tornados que deixaram mais de 40 mortos. Centenas de pessoas que agora estão desabrigadas já tiveram suas solicitações de auxílio rejeitadas. Agora está chegando a meteorologia, com as máximas e mínimas previstas. Vamos aqui para o telão. A gente começa por Boston, com mínima de 48. Em Washington e Nova York, nessa faixa, máxima de 68 graus. Em Charlotte, Atlanta e Norfolk, sol entre nuvens para amanhã. E na Flórida tem bastante sol brilhando no Sunshine State, máxima de 85 em Miami. Em New Orleans e Houston, máxima batendo na casa dos 80. Brownsville, a gente tem 88 graus de máxima com sol brilhando o dia inteiro. San Antônio é a mesma coisa, por lá a máxima é 85 graus, bastante calor nessa região também. El Paso não tem previsão de nuvens, máxima de 80, mínima de 58. Albuquerque segue esse ritmo aí de bastante calor, assim como Phoenix, por lá a máxima é de 90 graus, gente, bastante calor. Las Vegas, sol intenso, Los Angeles, sol entre nuvens, São Francisco, tempo encoberto também, com mínima de 55 graus, máxima de 68 graus.
E atenção, comunidade, nesse sábado tem encontro de brasileiros em um evento para toda a família. É que vai acontecer em Boca Raton, no sul da Flórida, a Small Business Fair, uma feira que vai oferecer um pouquinho de tudo. Pois é, vai ter serviços, produtos, networking, culinária brasileira para matar saudades de casa, shows, artesanato e muito mais. E a Record Américas também vai estar por lá, participando bem de pertinho com a nossa comunidade. Por isso, traz a família inteira, porque tem programação para todo mundo e para o dia inteiro. É bom vir preparado. Esta é a segunda edição da Small Business Fair. São esperadas até 200 pessoas no evento. O encontro será uma ótima oportunidade para empreendedores ampliarem a visibilidade com muito networking. A Cláudia Bueno, organizadora da feira, gravou uma mensagem para a gente. Olha só. Você não pode ficar de fora. Vem comprar o presente do seu Dia das Mães aqui com a gente. Tem coisas maravilhosas, artistas, artesanatos, comida brasileira. Vai ter face paint para as crianças, um evento imperdível. Nós contamos com você. Os shows de drones já viraram mania aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. Acontecem em eventos normalmente ao ar livre. Mas o que pouca gente sabe é que comandar drones em shows aéreos já virou uma profissão e muito lucrativa, como nos mostra a repórter Carla Marinho. King Kong escalando o Empire State Building em Nova York ou uma estatueta do Oscar gigante. Para os drones, o céu não é mais o limite. Então a gente usa o céu como uma forma de expressar a nossa ideia artística, né, e de encantar as pessoas. Mais do que fazer show de drones, o que a gente gosta de fazer é levar luz. E esse encantamento acontece por meio de equipamentos aéreos com luzes coreografadas que formam imagens impressionantes. Um espetáculo que virou tendência global e criou novas profissões: pilotos, programadores e os especialistas em manutenção de drones. Em alguns países, como Estados Unidos e China, você já começa a ter nas escolas, né, aulas de drone. Do mesmo formato que é com a robótica, eles estão ensinando drones, que eles estão ensinando primeiro a operação de drones, né, como você aprender a operar e mexer, a manutenção de drones e essa parte de programação para fazer as configurações e as danças dos drones. Esse mercado começou nos Estados Unidos e vem se espalhando pelos países como pólvora. No Brasil, já são mais de 150 mil pilotos cadastrados no sistema do DCEA e cerca de 100 mil drones operando legalmente. Aqui no país, esse número de profissionais é o triplo e deve crescer muito mais, com shows acontecendo em Olimpíadas, Copas do Mundo, eventos, datas comemorativas, festivais de música, cinema e até sendo usado como uma nova forma de propaganda de empresas, exibindo logotipos no céu. E a melhor parte é o salário dessa nova profissão de pilotos de drone, que pode chegar a $120 mil por ano. Então é uma coisa que vem crescendo, principalmente porque na maioria dos locais, na maioria dos estados, das cidades, aqui no Brasil, está sendo proibido os fogos com barulho. Então é uma tendência dessa substituição dos fogos para drones ou uma complementação, e há uma tendência também de cada vez mais e mais eventos a gente ter esse tipo de comunicação que causa um impacto muito grande. O Jornal Américas no Ar está chegando ao fim e a gente agradece a sua audiência. A gente te espera novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite.